Eu acho que deu tempo de eu cortar o Thiaguinho. Deu. Compartilhar aqui a tela. Não que a gente vá usar muito ela, porque assim. Resumo é que eu vou falar groselha pra caramba hoje, viu, galera? A maioria das pessoas que estão aqui eu já conheço, felizmente. E alguns eu acho que já viram a aula, inclusive, mas muitos eu sei que não. Eu vi que o Marquinhos acabou de entrar aí, o Marquinhos já viu essa aula no Flutter. A aula que eu dou na Academy sobre criatividade e colaboração, no caso, ela é um pouco mais completa, mais extensa. Essa aula aqui vai ser uma versão um pouco reduzida, mais focada na parte de criatividade, na importância da criatividade para programação. Acontece muito, tá? De eu errar e falar comunicação, porque eu trabalhei durante muito tempo com comunicação. Eu sou formado em jornalismo e cinema também, e trabalhei nas duas áreas durante um bom tempo. Antes de eu fazer migração de carreira para programação, eu estava trabalhando com marketing. Isso já pode entrar aqui no primeiro slide, que é quem sou eu, né? Eu sou Breno, ex-aluno da Academy, atualmente funcionário da Haro Labs. Eu trabalho diretamente aqui na Academy como desenvolvedor e agora, mais pro final aí dos últimos meses, eu comecei a trabalhar como PO também em um outro projeto. Mas eu tô aí nessa mudança de carreira, pós-mudança de carreira, por assim dizer. Eu tenho desempenhado esses dois papéis juntos, mas eu tenho uma formação que é bem longe da, da programação, assim. Eu comecei lá atrás, minha carreira é, na engenharia e mudei para jornalismo, trabalhei bastante tempo com jornalismo, depois migrei para cinema e publicidade. Nos últimos 10 anos aí, de 2012, 13 para cá, eu tenho trabalhado com publicidade até ano passado que eu resolvi mudar para programação. E isso mudou muita coisa e me ajudou muito assim na programação, essa parte da criatividade. Foi daí que a gente teve a ideia de colocar essa aula na grade curricular da Academy e também de fazer esse aulão ao vivo aqui para vocês, para tentar convencer vocês que criatividade é algo que não só é importante, como é muito necessário para programar bem, para codar melhor e para entregar produtos mais eficientes. Mas, resumindo, sou Breno, tenho 36 anos, já não estou novo, 20 anos de carreira, eu descobri esses dias, eu fiquei bem assustado e eu aprendi muita coisa aí durante esses 20 anos. E tem uma frase de um dos fundadores da Haro e professor em algumas turmas, que deu aula inclusive para alunos que estão aqui hoje na sala, que é o Rodrigo Sol. Ele gosta de falar que a internet ela é uma grande gambiarra, e eu puxei isso para mim porque eu também sou uma grande gambiarra, minha carreira é uma grande gambiarra. Minha carreira passou por lugares muito diversos até eu chegar até aqui. E por que que a gente resolveu adicionar, né, essa parte de criatividade no curso? Por que que eu acho tão importante? Por que que a gente tenta convencer as pessoas que isso é tão importante? Para explicar por quê, primeiro eu tenho que passar por um conceito um pouco não ortodoxo de programação, que muita gente, quando eu falo nas aulas, fica assim, meio chocado, meio irritado, é, acha que eu estou falando besteira, mas é uma opinião compartilhada por vários pensadores e por influencers e até aqui dentro mesmo da Haro por alguns dos sócios, que é a de que programação está muito mais ligado com a parte de artesanato, com a parte de produção, com a parte de criação
do que ela está ligado com uma ciência exata, como a matemática, como a engenharia, a arquitetura. Se a gente parar para pensar, a programação existe há menos de 100 anos, né, de uma forma coesa e aplicável, enquanto essas outras ciências exatas existem aí há 2.000, 4.000, 10.000 anos. A gente tem pouquíssimo tempo de experiência, pouquíssimo tempo de documentação e história, e tudo muda muito rápido, né? A gente está evoluindo numa velocidade muito assustadora. E envolve muita experimentação, envolve muito erro, muita bagunça que às vezes aproxima mais esse lado programador de um lado artístico e artesanal do que de um lado exato. Apesar da gente usar, né, a matemática o tempo todo, o código em si, a máquina lê o código em zeros e uns no sistema binário. O ato de programar, o ato de construir software e principalmente construir software para web, ele é muito mais ligado a esse artesanato. Aí tem uma frase aí do Fábio Akita. Antes de mais nada, eu não gosto muito do Fábio Akita, tá? Eu gosto muito dos textos dele, mas os vídeos e as últimas opiniões dele nos últimos anos aí têm ficado bem controversas. Mas eu ainda gosto muito dos textos dele. Eu perdi o chat aqui, deixa eu achar ele. Mas o Akita é um que disse aí, né, que a gente está mais para esse lado do artesanato e da arte, da experimentação, do que dessas ciências exatas. E quando eu li esse texto dele, eu estava na dúvida, eu estava numa fase do ano passado que eu não sabia se eu migrava de marketing e criação de conteúdo para programação, e quando eu li esse texto, eu falei assim, pô, aquele susto que eu tomei lá atrás, na faculdade de engenharia, quando eu fui fazer a EDS com programação, ele talvez tenha sido um pouco mais pesado do que deveria, assim, um pouco mais impactante do que ele deveria ter sido para mim. E talvez eu deva tentar, se eu me aproximar da programação com uma visão um pouco mais ligada a essa parte de arte, de criação, de produção, talvez eu passe a gostar mais. E foi fundamental para mudar a chave na minha cabeça assim, e fazer eu gostar mais da programação em si. Tem gente que não concorda com isso, tá? Tem gente que acha que programação é 0 e 1, Mr. Robot, para quem conhece a série, não tem essa não tem lugar para criatividade, não tem lugar para arte. Programação é uma ciência ali completamente exata, você tem que digitar as coisas certas, senão o computador não te responde certo, ele vai te dar erro, ele vai te dar respostas que você não espera. E não é assim. Acho que a gente para mim pelo menos, e a gente que começou a programar há pouco tempo, ou que está de mudança, percebe que tem muito mais na programação do que só 0 e 1, do que só matemática. Tem muito mais coisa por trás que envolve um lado criativo, seja na resolução de problemas, seja para criar um nome de uma variável, seja na hora de arquitetar bancos de dados, modelar bancos. É necessário um mínimo de criatividade. E teve uma das perguntas que apareceu lá no formulário que vocês responderam, que foi exatamente relacionada a essa parte, assim. O que fazer quando você não sabe onde começar, sabe? E isso é um problema, acho que comum, assim, para a gente o tempo todo. A gente vai começar um projeto, vai começar uma função que seja, vai começar um novo snippet de código ali e a gente às vezes fica perdido, né? A gente fica travado, sem saber onde começar, como começar. E nisso a criatividade ela é essencial, mas ela é algo que pode ser trabalhado.
sabe? Ela não precisa. Criatividade não é algo que nasce com a gente, é algo que você pode exercitar, que você pode trabalhar. E a forma mais fácil de fazer isso é aplicando os conhecimentos de um cara que eu gosto muito, que na verdade essa aula é um pouco copiada da, do que ele é, do que ele contou e vem contando através de seus vídeos no YouTube. Esse cara chama Kibe Ferguson, ele é um produtor de conteúdo e ele criou uma série de vídeos chamada Everything's a Remix, que ele fala muito e trata muito sobre a criatividade. Quando eu criei essa aula pela primeira vez, foi há uns bons 10 anos quase, eu estava fazendo um treinamento para ser voluntário na África, e aí a gente tinha que dar aulas entre os voluntários, cada vez, uma vez por semana, alguém tinha que criar uma aula e tratar sobre algum assunto para os outros. E aí, na época, ele tinha acabado de sair um dos primeiros vídeos desse cara. Eu não lembro se já era vídeo ou se era em formato de blog ainda, mas eu lembro que mexeu muito comigo isso e eu resolvi dar essa aula sobre criatividade para os outros voluntários. E era uma aula voltada, né, para o trabalho voluntário, para a interação com comunidade e tal, mas ela foi sendo adaptada ao longo dos anos e eu usei ela na minha empresa anterior, que era uma multinacional de maquinário de construção civil, e eu trabalhava na área de marketing dessa empresa, produzindo vídeos, mas eu acabei dando essa aula para eles também, para colegas de trabalho e tal, e ela sempre foi se alterando de acordo com o público necessário dela, mas sempre foi baseada nesse guideline, por assim dizer, de criatividade do Ferguson, e ela sempre aplicou, eu sempre apliquei nela, a aula sempre teve essa recursão de uma forma de ativar a criatividade e de praticar a criatividade. Para você ser criativo, você precisa de, inicialmente, consumir material. Seja material sobre o assunto que você quer falar, seja conteúdo pop, seja conteúdo técnico. Não é possível você ser criativo do nada. É algo que acontece só em filme, tá? As pessoas serem super criativas, inventarem coisas. Hoje em dia, não tem nada novo a ser criado, né? Por assim dizer. Você não vai descobrir nada muito novo. O que você vai fazer é alterar as coisas. E a criatividade passa por isso. Você vai pegar um conteúdo que você já tem, então adquirir conteúdo é de uma extrema importância. Você vai pegar esse conteúdo, você vai transformar ele, você vai combinar ele com outros conteúdos. É simples. Tipo, é basicamente isso. Você pega algo, ou vários algos, mistura tudo ali e disso sai algo novo. Pô, mas não pode ser tão simples assim. E tá? Sendo bem sincero, eu posso citar exemplos aqui de grandes mestres das artes atuais e modernos que, na verdade, só fazem isso o tempo todo. Eu vou começar do nível mais baixo de arte, entre aspas, e vou subindo um pouco mais. Mas no nível mais simples de produção artística hoje em dia que a gente tem, e a gente é inundado com isso o tempo todo, né? Seja no Twitter, seja qualquer rede social, seja no grupo do WhatsApp dos amigos, se chama meme, tá? É uma forma de arte, é uma forma de criação e é uma forma que exige, né, o tempo todo de ser aplicado essas etapas da criatividade. E o meme eu acho que é o melhor exemplo, é o mais fácil de demonstrar, né? O que é um meme? Você pega uma imagem qualquer,
a foto não, um vídeo cortado da Gretchen, acho que é o melhor exemplo. Tem alunos aqui da turma de Flutter e eu usei os memes da Breno, seu áudio ficou mudo. O meu tá rolando, galera? Vocês estão me ouvindo? acho que não estavam me ouvindo. Ah, tá. Estão Aí ouvindo voltou o agora? seu. Aí, deu. Talvez eu esteja ficando sem bateria, mas a gente pode remediar isso. Bom, eu estava falando da Gretchen, né? Acho que foi onde cortou para vocês ou não. Isso. Isso, beleza. Tá tudo rolando ainda, né? Bom. E a Gretchen, a galera vai lá, pega uma imagem dela, e às vezes é uma imagem desfavorável, ela tá com uma cara X, e aí eu pego essa imagem e eu adiciono um texto fazendo uma piada. O Bernardo vai pegar essa imagem, ele vai adicionar outro texto fazendo a piada. A Fran vai pegar essa imagem, ela vai fazer outra piada. E aquilo vai crescendo de uma forma incrível, assim. E você vai vendo esse meme evoluir instantaneamente. Um exemplo que a gente pode citar novo disso é do Patriota do Caminhão. Como em questão de horas, um dia, dois, a internet era isso só, sabe? Foram milhões de memes, as pessoas foram inserindo, misturando com jogos como Stardew Valley, misturando com Star Wars, misturando com tudo que você imagina. Os caras foram jogando ali, fazendo versões novas. Eles estão sendo criativos, sabe? Eles estão criando, mas é o mesmo cara preso na frente do caminhão. Quando a gente leva isso para a música, acho que fica mais claro, porque você tem artistas que são exemplos de criatividade, são fontes de inspiração até hoje, mas que a carreira toda é baseada em copiar os outros, entre aspas. Tá? Um exemplo clássico, e eu vou ofender algumas pessoas aqui, mas entendam que copiar os outros não é algo negativo e, e que eu admiro essas bandas e artistas que eu vou citar, tá? O Led Zeppelin é uma das bandas mais influentes do rock. É uma banda que você fala Led Zeppelin, as pessoas já ficam com a orelha ali, ouvindo aquele barulhinho da guitarra de Starway to Heaven. É algo que é muito fácil você se relacionar. Mas os 4 discos iniciais do Led Zeppelin são completamente copiados. A grande maioria das músicas, eles foram acusados de plágio, inclusive, várias vezes por conta disso. Mas o que eles faziam? Eles pegavam as influências musicais deles na época, as bandas que eles gostavam, os artistas que eles gostavam, os estilos que eles gostavam, e eles juntavam no estúdio, cada um trazia um pouco daquilo ali e misturava, e nasceu a música do Led Zeppelin, que é completamente nova, criativa e que influenciou, né, toda uma geração e vem influenciando todo mundo. O Eric, vai ser desse naipe a aula, tá? Tem mais frases do tipo aí que eu vou soltar que a galera fica meio puta comigo. Mas o LED veio fazendo isso, sabe? Eles pegavam um riff de uma música aqui, eles pegavam um pedaço da letra da outra música ali, uma batida diferente, e iam misturando aquilo. Você tem música do LED que parece reggae, sabe? Numa banda de rock e tem influências do reggae ali. E aí depois a Cláudia Leite estragou essa música que minha Nossa Senhora. Mas enfim, é, outro da música que faz. É quase igual a aula, viu, Félix? Ela é um pouco mais curta, na verdade, que a aula do sábado. Outro artista que fazia muito isso era o. Era, não, é ainda, né? E faz muito. É o Kanye West, que é um cara que, assim, eu tenho um pouquinho de pavor da pessoa, e ultimamente, então, minha Nossa Senhora, mas enquanto musicista, é um deus. O que ele faz criativamente é sensacional. E já foi Deus, né, Amanda? Ele ainda é musicalmente. Quando ele produz, o que ele faz é algo apavorante, assim. Como ele consegue misturar, como ele consegue pegar essas coisas, essas influências, essas batidas, essas frases
Às vezes ele puxa uma frase de um filme e insere aquilo, alonga, corta. Tem uma das músicas, eu não vou lembrar exatamente aqui o nome da música, mas tem uma música que tem 76 inserções diferentes do Kanye. Ele pega 76 samples diferentes de músicas, filmes, tambor africano, isso, aquilo, e mistura para criar a música dele. Isso é de uma genialidade incrível, sabe? Ah, não, mas pô, o cara pegou 76 negócios, ele copiou todo mundo. Copiou todo mundo, transformou aquilo tudo e combinou para fazer algo novo, né? Que é a definição de criatividade. Eu acho que é essa imagem que vai vir aqui, não. Vai vir primeiro o Lavoisier, né, falando que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E nas artes, no artesanato e na criação, é a mesma coisa. E na computação também. A gente vai passar um pouquinho mais aqui falando de arte, de música, de cinema, mas a gente vai chegar na computação, viu, gente? Não preocupa, não. A gente vai chegar na programação. Passando do Kanye, né? A gente veio dos memes, que seria uma forma baixa de, de criatividade. A gente passa pela música e a gente chega numa das artes mais complexas que existem, que é o cinema. E aí entra uma especialidade minha, uma paixão minha, que eu sou completamente viciado em cinema e fiz faculdade sobre isso, e gostaria de trabalhar sobre isso e trabalharia se pagasse bem. No cinema, eu gosto de citar principalmente o Tarantino, né, que é o cara menos criativo do mundo e o cara mais criativo do mundo. O Tarantino, ele tem uma capacidade de combinar as coisas e de criar algo novo em cima disso que no cinema são poucos que fazem. O que é muito comum no cinema é você copiar e transformar. São as duas primeiras etapas do processo. O Tarantino copia, transforma e combina, né? Quando ele vai fazer um Kill Bill, que é uma obra de arte do cinema para mim, assim, ele joga elementos de samurais, elementos de filme noir, elementos de exploitation, com moto, com roupa do Bruce Lee, com faroeste, com a câmera focada no olho do Clint Eastwood. O cara vai assim, misturando tudo. E tem isso, né, Erika? Ele tem a parte dele jogar o dele ali. Ele tem alguns fetiches, por exemplo, com pés. Ele tem uma câmera que é do Tarantino, que é de quando abre alguma coisa, tem uma câmera de dentro dessa coisa focando no rosto das pessoas, que acontece em Kill Bill, em quase todos os filmes dele. Em Kill Bill é quando eles abrem um porta-mala e você vê. Em Pulp Fiction, quando eles abrem a maleta lá que ninguém sabe o que tem dentro, é sempre uma câmera muito peculiar e todos os filmes dele têm isso do pé, que é ele inserindo aquilo que ele tem, né? Ele jogando um pouco do dele nessa mistura, na parte de transformar e combinar as coisas. Cinema é baseado nisso, sabe? Cinema é muito raro você ver algo de cinema que é novo, completamente novo, uma história que é contada a partir do nada, assim. Isso não existe. Tudo é copiado um do outro. Vou citar um agora que as pessoas ficam muito bravas comigo quando eu cito, mas é porque se faz necessário falar sobre essas coisas. Harry Potter nada mais é do que Senhor dos Anéis, tá? Ó, Seus Anéis, do que Star Wars, tá, gente? O Harry Potter é a história de um órfão que é filho de pais importantes, que mora com os tios. Ele foi deixado com os tios por um barbudo que depois foi lá recuperar ele, puxar de volta. Esse mesmo barbudo virou para ele e falou assim: existe um mundo mágico que você faz parte. Os tios odeiam esse mundo mágico. E aí esse cara vai sair dali para crescer e virar um herói e derrotar o vilão. É a mesma história. É. Esse negócio do Harry Potter e
do Star Wars, na verdade, não é que Harry Potter copiou Star Wars, ou etc. É porque isso cai no monomito, né? É uma história que é recontada nas artes, é recontada no cinema, na literatura o tempo todo. É uma história que é agradável para a gente ouvir e ela segue uma estrutura muito básica, assim, de um personagem em adversidade, né? Ele tá ali em uma situação que ele não gosta, e aí vem um sábio e tira ele dessa situação. Ele é chamado para a aventura, aí ele se recusa a ir para a aventura, mas acaba indo, e aí na aventura ele vai sofrendo uma série de acidentes e desventuras, por assim dizer. Ele conhece um mago mais sábio que ensina mais ele. É a jornada do herói, Eric. É uma história base, assim, para jogos, para cinema, para literatura. Ela é tão manjada que se a gente for listar aqui tudo que tem jornada do herói, tudo que tem o monomito, a gente vai ficar aqui até amanhã, sabe? Falando todos os livros do Eragon e de Senhor dos Anéis mesmo. É tudo sempre muito parecido. Mas por quê? Porque isso é fácil para a gente compreender, é fácil para a gente abraçar. O Marco falou, mas só falou que não é jornada do herói. E realmente é. E são poucos os casos que não passam por alguma das etapas da jornada do herói. Mas o que o pessoal faz? O que um filme difere do outro, um livro difere do outro? Por que a gente gosta mais de um, gosta mais de outro? Acha que um artista, né, um diretor ou um roteirista é melhor do que o outro? Porque algumas pessoas conseguem combinar melhor do que as outras pessoas. Eles conseguem fazer com que você tenha mais interesse. Quando a maioria das vezes que isso acontece é porque as referências que essa pessoa usa, né, são mais próximas das referências que você tem. E aí eu vou pular uma outra frase da Akira que eu tinha aqui, mas é falando da programação, de como a gente faz isso também, que a gente combina ferramentas, a gente combina bibliotecas, a gente combina códigos, a gente combina, né, snippets tirados do Stack Overflow, e isso no final acaba causando um problema, né, que se torna muito difícil para a gente dizer o que é um código bom, o que é um código ruim, o que funciona, o que não funciona do ponto de vista criativo, por assim dizer. Mas dá para fazer isso. Tem como você chegar a um nível de conhecimento de código que você reconhece o que é bom e o que não é. É possível. Eu não gosto dessa frase dele. Eu acho que não existir critério para definir é algo positivo, assim. O código acaba se tornando bom ou ruim a partir das suas referências, a partir do que você conhece, a partir do quanto você conhece de código. E isso é muito próximo da literatura, do cinema, das outras artes. E para fazer, né, para exercitar isso, do jeito que é feito no cinema, do jeito que é feito na música, do jeito que é feito na literatura, na dança, é o jeito que dá para fazer na programação. É usando esses três elementos base, assim. Esse aqui foi meu papel de parede durante alguns anos, porque eu acho que essa imagem ela é sensacional. E quando eu estava lá na Academy, e eu estava lá pela sétima, oitava semana já, eu estava muito travado, eu já estava achando que eu não ia conseguir, que as coisas não iam funcionar. Eu não estava com esse papel de parede, eu fui procurar um papel de parede novo para ver se tinha algo que me inspirava, que me ajudava, e aí eu trouxe essa imagem de volta e isso clicou muito na minha cabeça, assim. Como que você escreve códigos melhores, como que você é mais criativo no código, como que você cria produtos melhores? A primeira coisa é que você tem que copiar, cara. Para copiar, você tem que ler mais códigos. Você tem que consumir código mesmo. Teve uma pergunta, se eu não me engano, acho que foi a Fran que fez, que ela pergunta se ler código ajuda na criatividade, né? E aprender outras linguagens ajuda na criatividade na hora de programar.
Com certeza, sabe? Eu acho que é essencial, assim. Quanto mais você consumir código alheio, quanto mais você consumir é, snippets e soluções, mais fácil vai ficar para você. Para mim, é até uma questão assim de deveria ser, tá? Uma questão de senioridade, por assim dizer. A pessoa que mais teve experiência, que mais consumiu código, que vai saber o que procurar, é quem deveria ser o mais sênior de uma equipe, sabe? É, do mesmo jeito que o cara que, né, tem mais conteúdo, tem mais conhecimento, né, e consumiu mais conteúdo em uma arte, tem que ser alguém com mais expertise, não tem como, vai acontecer isso. É, quanto mais vocês lerem código, quanto mais vocês procurarem situações novas e situações que não são o comum, né? Então, você procurar problemas, o mesmo problema que você tem aí no Node, você procurar ele no Flutter, você procurar em outras linguagens, isso só ajuda, sabe? Claro que no começo, né, tem gente aqui na aula que está começando ainda, então é bom você não consumir tanto para não ficar sobrecarregado mentalmente, mas quanto mais você consumir, melhor. Quanto mais você, desenvolvedor de back, consumir código de front, melhor. Isso tudo vai ajudar você a ter mais bagagem para pular para a segunda etapa, que é a hora de transformar. O Eric tinha falado um pouco lá antes que, né, o que seria do programador sem o Stack Overflow? Cara, nada. Assim, e o bom programador, para mim, é o cara que já mexeu tanto ou mexe tanto no Stack Overflow que ele já fica com as soluções na cabeça dele, ele já sabe adaptar aquilo. Eu acho que todo mundo que começa na programação bate com um erro, vai lá procurar no Stack Overflow e acha, na hora que joga no próprio código, não funciona, dá problema. Né? Essa é a parte de transformar, é a parte de você trazer aquele código ali para si. E isso é bem difícil de você fazer se você não consumiu muito, sabe? Se você já não conhece bastante, se você já não tem tanto contato. Então, a primeira coisa para ser mais criativo é ler. Ler código. Ler código do colega, ler código que não é seu, ler. Pô, a gente vive numa era que o open source, né, que a programação em si ela é muito aberta, você encontra muita coisa, graças a Deus. Sai vasculhando GitHub, sabe? Vai olhar GitHub dos outros. Você tem o Twitter aí com um monte de gente compartilhando o repositório. Abre o repositório, lê o código, vê se você entendeu. É, uma dica sobre isso é ler teste, tá? Para entender um código, começar a entender um código, começar a entender o repositório, ler os testes, você vai entender como aquilo funciona e vai saturando a sua cabeça com soluções diferentes. A partir do momento que você consome bastante, você, né, tem uma bagagem, aí vem a parte de transformar em combinar. E isso é o que a gente faz todo dia, né? Eu acho que todo programador aqui passa o dia combinando o código dos outros com o nosso, combinando nosso código nele mesmo dentro de um projeto. É, é algo que é necessário para o trabalho funcionar. E quando você vai para a parte de soluções, né, de solução de problemas, que é o que a gente faz como programador todo dia, não tem como você solucionar problemas sem você ter uma base do que é aquele problema, do que causa aquele problema, do que é, pode gerar problemas do tipo. Quanto mais você estiver consumindo produtos, estiver consumindo outros códigos, mais fácil vai ser você fazer essas conexões, né? Você encontrar essas conexões. Tem alguém que perguntou, não lembro quem, que está estudando front-end, né? E aí no curso de front-end tem uns módulos de back e se era importante aprender isso
para ter uma base boa na programação? Cara, eu acho que é fundamental, assim, tanto para um lado quanto para o outro. Você consumir back enquanto um dev front vai te ajudar muito a entender por que que você está fazendo aquilo, por que algumas requisições não funcionam, por que algumas coisas têm que ser feitas de forma diferente. E ao mesmo tempo, enquanto desenvolvedor back, você consumir código-fonte, você saber, você consumir código de front, você saber como os dados que você está liberando aí na sua API vão ser utilizados, quais dados vão ser utilizados é necessário, assim. Eu já comecei com back, por assim dizer, estudei um pouquinho de front antes, mas eu comecei, né, lá na Academy com back-end de Node. E aí, logo que eu comecei a trabalhar na Raro, a gente pegou um sistema em outra linguagem e inicialmente os pepinos que seriam resolvidos eram de back, mas logo eles mudaram para front, assim. E quando eu estava tentando resolver esses problemas de front, eu fiquei muito pensativo, assim, nessa parte de que não deveria ter essa separação, tá? E aí isso é um pouco polêmico, assim. Eu acho que todo dev deveria ser um pouquinho full stack. Acho que a forma mais saudável de, de você programar, de você codar, acho que é você sendo um pouco dev back, um pouco dev front, um pouquinho de QA, e muito de PO. Eu acho que isso ajuda muito mais a você a produzir códigos melhores, né? Uma das preocupações que eu gosto de ter e que eu vejo que deveria ser mais importante. Todo código que a gente produz, ele vai ser consumido, né, por alguém. Seja por nós mesmos, seja pelo próximo funcionário que for mexer nesse código quando a gente sair da empresa, seja por alguém que vai olhar esse código lá no GitHub. Todo código, ele passa para outras mãos, né? A gente não produz o código para nós mesmos. Quando é um projetinho interno e tal, às vezes, mas no dia a dia não, a gente faz código para os outros. E esse cuidado de fazer códigos que os outros vão entender, eu acho que deveria ser uma base, assim. A gente tem nas aulas da Academy, né, a parte de clean code e de qualidade. Isso deveria ser uma lei, assim, porque quando você consome um código que é fácil de ler, quando você pega o código de alguém e ele se torna claro para você de forma tranquila, né? De forma não traumática, por assim dizer, isso só te ajuda, né? A adicionar a sua base de conhecimento, a ter mais o, um insumo para produzir algo mais, para ser mais criativo e gerar códigos melhores. Basicamente, essas são as partes importantes assim que eu vejo. O que eu queria deixar mais para vocês assim. E aí, antes de abrir para dúvida, a gente começar a debater talvez um pouco. Quando que você precisa ser criativo enquanto programador, né? Teve uma das perguntas que eu acho que foi o Eric que mandou, se eu não me engano. Se numa situação de emergência, sem muito tempo para resolver, é possível você se aproveitar da criatividade para sair daquela situação, né? Para sobressair na situação. Cara, eu acho que é assim, não é nem possível, não é obrigatório, sabe? É necessário você ser criativo. Na hora que você está no aperto, que você tem um problema ali, né? Um drama, tá com bug terrível em produção, caiu o banco de prod, tá com alguma treta muito grande. A criatividade é o primeiro passo para você resolver esse problema, sabe? Seja nesse exercício, né, de bagagem, de você ter conhecimento prévio e trazer esse conhecimento para o seu problema atual e adaptar ele, transformar ele, combinar para resolver.
ou seja, para se livrar daquela situação ali de um jeito que seja bom para você, para a equipe, para o produto. Eu acho que o primeiro passo para resolver um problema é você tentar ser criativo, você tentar resolver ele de uma forma nova, né? Nova, lembrando daquilo ali que eu falei durante a aula quase toda de copiar, transformar e combinar. Quando você começa algo, você está com um problema, parece um pepino, e você começa a tentar resolver esse pepino já procurando soluções prontas, a chance disso dar certo é muito baixa. Acho que a gente já passou por isso. Muitos que estão aqui na sala, o Érico, o Bernardo, eu, o Marco também. Pô, se aparecer um problemão, você tenta resolver esse problema só copiando, a chance de dar tudo mais errado ainda e de piorar a situação é muito grande. Então, a criatividade é necessária. Você pesquisar algo parecido, você achar um problema parecido, você combinar aquilo ali, transformar, vai resolver, sabe? Vai funcionar. Eu acho que é bem necessário, assim. Isso já vem para uma outra pergunta que tinha sido mandada, que é, você acha que a criatividade ela é incentivada só na resolução do problema, né? Ela só se torna necessária nessa hora, ou se é fácil ser criativo o tempo todo? É. Eu acho que ser criativo o tempo todo é algo muito cansativo, sendo muito sincero assim. Eu venho de uma casa onde a criatividade sempre foi muito exaltada, né? Minha mãe é artista plástica, meu pai é engenheiro. E eles adoravam quando eu produzia algo artístico, quando eu pintava, quando eu fazia uma apresentaçãozinha de teatro enquanto criança. Eles sempre gostaram muito disso. Mas eu lembro de criança eu achar isso meio cansativo já, sabe? Que eu tinha que toda hora fazer uma apresentação nova. Aí meu pai chegava em casa, pedia pra gente contar como é que foi o dia, e eu tinha que ser criativo na hora de contar. Eu achava isso meio exaustivo e ainda acho. Acaba que quanto mais você consome é, cultura pop, livros, né, literatura em geral, cinema, etc., você se torna mais criativo no dia a dia. Isso é meio natural assim de acontecer. Quanto mais línguas você aprende, quanto mais filmes você assiste, livros você lê, mais criativo você vai ficando, mais rápidas são as conexões que você consegue fazer para gerar algo novo, né? Você vai soltar a piadinha mais rápido ali, porque você consegue associar as coisas, combinar elas e fazer algo novo ali mais rápido. Mas isso é algo que é legal, é interessante, mas não resolve problemas, por assim dizer, né? A parte de ser criativo na hora que um problema aparece, na hora que você precisa resolver alguma coisa, é muito mais importante. E essa pode ser exercitada. Você pode trabalhar isso, é extremamente plausível esse crescimento, assim. Não não é algo que, pô, ou o cara é criativo ou ele não é. É muito comum a gente dar cabeçada na parede. Acho que eu falo aqui por todos os devs da sala, de às vezes a gente encontrar um problema, esbarrar nele, não saber como resolver, não saber uma solução criativa e elegante que funcione para aquilo, mas dá para trabalhar. Uma das coisas que eu acho extremamente importante também para exercitar essa criatividade é você se afastar, sabe? Consumir as coisas, você está rodeado de estímulos, né? De código, de vídeo do YouTube com indiano, de snippet, de conversa com um amigo no WhatsApp sobre, etc. É muito bom, mas tem hora que isso acaba subindo a cabeça um pouco, sendo um pouco demais. Às vezes se afastar
ajuda você a criar essas conexões, encontrar soluções e tal. Existe o grande mito, né? A grande falácia, talvez, que algumas pessoas falam que, pô, você tá ali tão nervoso no código e tal, tentando resolver e não consegue. Aí você vai dormir, sonha com o negócio, acorda e resolve, gente. Na moral, se alguém aí já passou por isso, parabéns. Deus abençoe, porque isso é um nível tão absurdo de subconscientização do conteúdo a ponto dele se resolver enquanto você dorme é um negócio genial. Para mim, geralmente as soluções vêm depois que eu me afasto da coisa. Eu tô com um problema no código, eu tô ali agarrado com alguma coisa, eu saio. Vou andar de bike, vou passear, vou lá fora fumar um cigarro que seja, só para dar uma espairecida. Depois você volta, sabe? Você volta pro código, você olha para ele com uma cabeça nova, andando no bairro, sabe? Leva o cachorro para passear, vai tomar uma coquinha na padaria da esquina. Para mim, isso é muito mais efetivo do que ficar ali, às vezes, marretando. O ato de consumir e de adquirir cada vez, né, mais código na cabeça e conteúdo e etc., ele é muito bom, mas desde que ele seja feito com o intuito, né, com a ideia de você ir aprendendo mais e criando uma base de referência para você depois exercitar. Se você tenta resolver um problema se cercando de código e fritando ali, não vai ser nessa hora que vai te ajudar, sabe? Então, acho que é fácil, entre aspas, você ser criativo o tempo todo. Não sei se isso é tão benéfico. E na hora que é necessário ser criativo, na hora que você precisa modelar um banco de dados, na hora que você precisa criar uma tela nova, eu acho que tem gente aqui que também tem ligação com design, com produto, eu vou falar um pouco de produto também. A criatividade surge mais fácil quando você não fica tão focado em ser criativo. Se você fica focando e, pô, eu preciso resolver um problema, eu preciso consumir o máximo de coisas sobre esse problema possível, e aí eu vou combinar, e eu vou transformar, e aí vai aparecer a solução. Não é muito assim, não. Quanto mais você consome, quanto mais você vive aquilo de forma natural e gostando, né, estando fazendo aquilo por querer, né, não por obrigação, mais fica fácil você ser criativo. Acho que é meio que essa a ideia, assim. O Bernardo até zoou ali, puxando ferro. Cara, isso acontece muito comigo, assim, de às vezes estar lavando louça, saca? Ou malhando na academia, ou estendendo roupa lá fora, e aí do nada me vem a solução daquilo que eu tava ali horas passando raiva, batendo cabeça e tentando resolver. E essas soluções, né, a grande maioria das vezes são soluções bobas que a gente vai bloqueando, porque pode ser, como eu disse algumas vezes, meio overwhelming, assim, você consumir tanto que isso acaba atrapalhando. E aí teve uma pergunta ali que o Pedro fez, eu nem sei se o Pedro está aí, mas deveria, que é como foi a minha mudança, como está sendo a minha mudança de programador para PO e qual que é a importância da criatividade nisso, né? Cara, assim, são mundos bem diferentes, mas eles estão muito ligados, né? A parte de PO, ela exige aí um, um trato com o cliente, um trato com o produto e tal, que é bem diferente do que a gente faz como dev, embora às vezes como dev você tenha que fazer muito disso. Quando eu comecei aqui, eu estava muito decidido a ser devzão, assim, eu queria ser monstrão de código e ficar codando ali, mínimo de interação com pessoas possível, porque eu vim de um período muito traumático
na última empresa que eu estava, onde eu trabalhava com gerência, mas era algo bem tóxico, por assim dizer. E aí, eu não, se eu não me engano, foi na aula do Léo Ebert, um dos sócios da Raro, né, que ele fala sobre regra de negócio, sobre a importância de pensamento crítico na solução na criação de soluções e etc. Que, sei lá, mudou um pouco na minha cabeça, assim, e esse moto da Raro de ajudar pessoas, de, né, melhorar a vida das pessoas, meio que derrubou na minha cabeça essa ideia do dev que é isolado. E para mim, eu acho que todo dev tem que ter um pouco de PO, sabe? O dev que se destaca, que cresce, que vai ter uma carreira melhor, ele tem que ter um cuidado muito grande na parte de concepção do produto, de ajudar, às vezes, os designers, os POs a criar produtos melhores. Ele vai ter que lidar com liderança. O Marco está aí comigo. E não deixa eu mentir que cada dia mais ele está tendo que né, gerenciar a própria equipe, que tratar com pessoas o tempo todo e dar aula e etc. E essas coisas assim são bem mais pro lado do PO do que pro dev. Só que o dev que faz isso, cara, se destaca, sabe? É o dev que realmente vai sair do outro lado muito mais rápido. Eu gosto muito mais dessa parte do que de codar. Não vou negar, não vou mentir. É muito mais gratificante para mim ver um produto sendo feito e eu participando ativamente na parte de criação artística mesmo, por assim dizer, dele, né? Na parte de definição de telas e de regras de negócio e de como tudo tem que funcionar, do que eu ficar batendo cabeça no código. Então, para mim, foi meio natural a mudança, sim, tem sido mais natural. Eu tenho gostado muito, assim. Mas eu sei que se não fosse para essa parte de PO, né, de produto, eu acabaria indo mais para uma parte, talvez, de arquitetura, tá? É, de software, ô Pedro, porque eu acho mais legal, sendo muito sincero, a parte de. Eu sempre não é algo que eu consiga fugir, assim. Eu sempre vou estar muito ligado a essa parte de criação e de produção, a parte mais de background, né, do que da parte realmente de mão na massa e de fazer. No cinema foi a mesma coisa, eu comecei a trabalhar como editor de vídeo, eu fazia efeitos especiais em uma produtora com um amigo meu que era sócio, e aí a gente tinha essa empresa alemã como clientes, e a gente pegava os vídeos deles prontos, a gente só ia lá, dava aquele tapa no vídeo, né? Botava um efeito aqui, outro ali, mexia com áudio, etc. E devolvia para eles. Só que aquilo era muito insatisfatório para mim, sabe? E aí eu comecei a entrar nas reuniões com os caras e dar pitaco pra caramba, assim, na criação, no roteiro e tal, ao ponto deles me convidarem para trabalhar com essa parte e virar. Eu acabei virando diretor de audiovisual nessa empresa e, e eu gostava mais dessa parte de arquitetura, de criação, sabe, de você realmente dar ideia e aí os outros vão lá passar raiva e tomar bug na cara. Então, para mim, tem sido muito legal isso. Eu acho que esse período, e aqui a gente tem muita gente da Academy, né? Esse período que a gente pega aí de 10 semanas da Academy, mais ali um período de espera até entrar na Raro, e aí você entra na Raro, e aí você tem 90 dias ali aprendendo, e codando, e entregando uma task ou outra, e aí depois você já começa mais pesado a produzir mais e gerar mais código e tal. É muito gostoso, só que ele também era para mim pelo menos, muito maçante, assim, às vezes. Eu ficava muito bitolado, pô, não conseguia e assim, é,
Programação é algo muito difícil, gente. A gente, né? Muita gente gosta de enganar os outros e falar que programação é muito fácil, que é muito tranquilo, que pô, você aprende ali rapidinho, tranquilo, sem problema. Não é assim não, programação é difícil, exige muito esforço e para mim exige muito esforço mental, assim. É, é, às vezes codar para mim era muito exaustivo. E essa parte para mim não é o Pedro, de ficar em reunião, ficar discutindo solução ali, visual que seja, discutindo onde que vai ficar tal botão, se vai ser um botão ou se vai ser só uma linha com drop-down, essas coisas para mim são bem gostosas, assim. Eu acho mais tranquilo. Resumindo, para mim mudar de dev para PO foi meio natural. Quando eu cheguei aqui no projeto da Academy, a gente não tinha PO, e aí eu comecei a fazer assim, de leve, porque o projeto também não tinha muita estrutura de agilidade. Aí o Bernardo entrou na equipe, a gente foi ajustando ali e tal. E aí eu vi que era meio um caminho sem volta. Tipo, eu acho que é mais proveitoso para mim, é mais proveitoso para a empresa, sabe? É melhor a empresa me ter como um PO que se sai bem do que um dev que tá apanhando pra caramba. Mas acho que é meio que essa a ideia, assim, por que que eu resolvi fazer e por que que a Rara abraçou e tá me botando pra fazer essa parte mesmo. Galera, eu acho que a gente já estourou o tempo que eu tinha previsto, já falei pra caramba. Se a Amanda não me interromper, eu vou falar até amanhã, porque eu não tenho limite na groselice. Mas se vocês tiverem alguma pergunta e tal, acho que agora é a hora aí. Pois é, Erika, isso é uma coisa que, assim, eu tô devendo um texto do Sou Raro para Camila, que é uma das social medias aqui da Rara e tal, e eu não sei o que escrever, sabe? É para falar como é trabalhar na Raro, como tem sido, mas isso é uma das coisas que eu tô martelando na minha cabeça que tem que ter nesse texto, essa abertura e esse reconhecimento, essa oportunidade da empresa. Os caras viram assim, que, pô, eu já tinha experiência com gerência, embora eu não trabalhasse com agilidade, né, na época, era sistema waterfallzão horrível, mas eu gerenciava pessoas, eu gerenciava equipe, tinha que garantir que a gente entregava vídeos e áudios sempre na data, tudo bonitinho. E eles viram que eu tenho essa experiência, tive essa vontade de ser PO e assim, em nenhum momento foi falado algo, foi feito algo para me dissuadir dessa ideia, sabe? Pelo contrário, a galera falou assim, pô, você quer ser PO? Bora. Tinha a Cheyenne, que era a PO no projeto com a gente, ela falou, não, vou te dar uma mentoria, já vou falar com o Lucas, que é o Head de Agilidade, o Lucas também já vai te dar umas dicas. Aí o cara já me chama na chamada de vídeo, fala, oh, tem uns cursos aqui, vão fazer isso. Eu fiquei assim, bem surpreso. É uma das coisas que eu acho muito bacana da empresa, assim, você ter essa possibilidade de mudar de área e de correr atrás. Isso é bem saudável. Mais perguntas? Mandem perguntas, senão eu fico tímido. Ô, Rafael, eu vi sua mensagem no privado, viu? Covarde. Deixa eu ver se teve alguma pergunta antes do coisa que eu não respondi aqui. Acho que todas que mandaram eu acabei passando. Manda pergunta, Acho que gente. passou por todas mesmo. Não ficou nenhuma para É, trás, não. dei uma conferida aqui. Eu acho que passei todas. Não acho também, Tem não. uma que foi da Fran também, que acho que aprender outras linguagens ajuda na criatividade. Não sei se eu falei sobre isso, mas eu acho que é bem necessário, assim, na verdade, Fran. Você ficar preso em uma linguagem só, acho muito perigoso. Primeiro, de um ponto de vista é, só unicamente econômico, sabe? Você ficar preso na linguagem, a linguagem pode cair em desuso e você
né, ficar lascado. Acho que diversificar o seu stack é sempre saudável. E quanto mais línguas você aprende, mais línguas você vai aprender depois. Sabe? Mais fácil fica aprender outras linguagens. É meio que igual língua mesmo, né? Você aprende português, você aprende inglês, aí você vai lá estudar espanhol, aí depois você aprende espanhol, você aprendeu italiano, é muito mais tranquilo, sabe? Vai se tornando mais fácil, você vai tendo mais bagagem para aprender, vai ficando mais natural, e eu acho que é muito importante, assim. Eu e o Bernardo, a gente passou por esse processo, né? A gente teve um, um curso de Node, né, de JavaScript, e a gente chegou aqui, a gente tinha que trabalhar com Ruby on Rails. E, cara, assim, inicialmente os dois apavorados, completamente apavorados, assim, de ter que aprender uma outra linguagem. A gente passou 10 semanas sofrendo na Academy, agora a gente vai ter que aprender outro negócio para trabalhar, pelo amor de Deus. Mas acabou que foi muito bom pra gente, assim, porque o Bernardo acabou voltando pro Node, eu também tive que dar aula de Node depois, ajudar da monitoria de Node para os alunos da outra turma. E o aprendizado do Ruby ajudou muito, assim. O ter que aprender o Ruby, né, foi bem bom para a nossa experiência de Node. Então, eu acho que é necessário, assim, você aprender outras linguagens. Não de uma forma cansativa, né, como obrigação e tal. Aprende por vontade, por prazer, sabe? Vai lá, pega um curso ali no YouTube, arruma um indiano bom de serviço ali que vai te ensinar a aprender um pouco de outra linguagem, vai ajudando. E voltando lá, né, no primeiro ponto que, pô, imagine que o React vai parar de ser usado agora, Fran. Galera, vai todo mundo mudar para Flutter Web e tal. Se você ficar só preso no React, é bem complicado, assim. Então, não só ajuda na criatividade, como ajuda na segurança mesmo. Necessária para o desenvolvedor, eu acho. O Rafa perguntou, né, se como eu desenvolvi. Ô, Rafa, a gente volta. É, eu voltar aqui. A gente volta nessa imagem aqui. Que assim, não é possível. Oh, meu Deus. Como que desenvolve a criatividade, né? São esses três elementos aí que tem na tela. Primeiro passo é consumir muita coisa, consumir conteúdo, tá? Conteúdo aleatório, cara. Consumir meme, é consumir vídeo, é consumir série, é consumir livro, ouvir música pra caramba e coisas diferentes, né? Estímulos diferentes. Quanto mais você consome essas coisas, mais fácil vai ficar você transformar eles e combinar para resolver. No caso da programação, quanto mais código você lê, quanto mais vídeo de programação você vê, quanto mais você viver aquilo, como o Pedro está falando ali, mais vai facilitar na hora de você, na hora que for necessário você ser criativo para resolver um problema, né? Eu lembro na época que a gente estava na Academy, eu, você, o Bernardo e tal, que eu teve um períodozinho ali, né, que eu entrei de férias e tal, mas pro final do curso, que eu respirava, sabe, programação. E eu lembro que a gente estava com tanto coisa diferente entrando, porque a gente estava aprendendo Docker na última semana de negócio, e HTTP, e Solid, e REST, e aquele tanto de coisa assim, e eu ficava o dia inteiro, sabe, procurando sobre, e burrão, assim, às vezes eu procurava errado, sabe? Eu ia procurar sobre RESTful e eu caía em outra linguagem. E aí eu, pô, vou assistir esse vídeo aqui, vou ler esse negócio. Eu acho que isso, você consumir muito vai ajudar você a fazer esse processo de transformar e de combinar muito mais fácil. E acho que a gente pode encerrar, né, ô Amanda? Já deu horário, eu não sei que alguém tenha mais uma pergunta, senão a Já gente vai deu. ficar aqui até amanhã. É, alguém tem mais alguma perguntinha aí para mandar no chat?
Fale agora, eu quero estar sempre. Ou manda no Twitter, ou manda pro Breno. Ou manda para mim, eu ia falar isso. Se tiver alguma outra dúvida e tal, a maioria das pessoas está aí, que está aqui, né? Me conhece lá no Discord, pode mandar pergunta lá, pode mandar no Twitter, no link que a Hannah e a Amanda, a senhora Harolabs, A Harakademy, senhora Rara Leve, exato. divulgou. É só adicionar lá, mandar que a gente troca ideia. É isso aí, E, galera. pô, eu queria agradecer vocês que apareceram, pelas perguntas também. E qualquer coisa é só procurar a gente que estamos aí. Essa, como eu disse, é uma aula um pouquinho mais encurtada. A aula de sábado da Academy, ela é mais groselha ainda, que eu falo mais abobrinha, entre mais polêmica, mas a ideia é meio que essa. E esse projeto nosso aqui, né, dessas aulas, foi uma ideia da Amanda e da Júlia, de dar uma fortalecida na comunidade, tanto a comunidade dos ex-alunos, quanto a comunidade da Hara Academy em si. Então, fica um apelozinho aí para os ex-alunos. Quem animar tiver um assunto qualquer que queira falar e que goste de falar sobre e queira ensinar os outros, conversa com a Amanda, se inscreve lá e, pô, dá aula também, galera. É gostoso fazer isso aqui, eu acho que rola de todo mundo dar uma contribuída nisso. Beleza? Boa. E lembrando que a aula não precisa ser sozinho. Se quiser dar aula com um amiguinho, com uma amiguinha, pode juntar uma galera para dar essa aula, para ficar bem legal, para ficar bem dinâmica. Eu não vou cobrar nomes não, mas Rafael, Bernardo e Eric, tô de olho nos vocês. Vocês podem ser os próximos. Aí, mas sem cobrar nomes. Sem cobrar nome, não pode. Então, show. Então é isso, valeu, galera. É isso, gente. Falou. Obrigado pela presença de todo mundo. Breno, aula maravilhosa, arrasou. Tamo junto. Eu que Tamo agradeço a junto, paciência de ficar aí pessoal. ouvindo. Valeu, gente. Boa noite. Falou, galera. Boa noite.